história e não tem, então é importante destacar isso. Obrigada. Oi, boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou ator e eu queria fazer uma pergunta para a Dina e uma pergunta para a Bruna. Eu vou tentar resumir o que eu quero falar porque eu sou muito prolixo. Esse ano, metade dos trabalhos que eu peguei falavam sobre um tipo de prisão. Foi muito engraçado. Outra metade falava sobre nuvem, céu, eternidade, não sei o que. Uma leitura foi sobre prisão mesmo, né? Presídio. E depois das leituras a gente faz debate. E falando como que a arte é diferente, pode influenciar a realidade, para questionar a realidade, fazer o pessoal refletir e tal, não sei o quê. São dois caras que estão numa prisão perpétua. E esse cara é dono da editora Giostre. E ele dá aula para as pessoas que vão trabalhar nos presídios. Ele tem um lugar em Santa Catarina que ele dá aula, ele faz arte com as presas, elas fazem livro, fazem poesia, né? Então a gente ficou conversando muito tempo em relação a isso. E uma das coisas que foi levantada é assim, eu não sei no sistema feminino quanto que é gasto por mês com cada presa. Porque eu perdi a parte da fala da Dina, que é minha amiga. Então, na verdade, assim, não sei se já foi falado, porque no sistema masculino é gasto R$1.700 por mês. Coloca o cara num albergue. O cara morre de insalubridade. No mês passado, um cara morreu de meningite porque o asfalto não chegou. R$1.700 por mês, coloca um cara no hostel. E não coloca 700 numa cela que caberiam 7, né? Então, aí depois, que mais? Uma outra peça fala sobre um tipo de presídio psicológico, que são 3 netos que querem matar a avó para pegar a herança. Outro tipo é psicologia, presídio social. E a peça que eu estava fazendo foi, que até que a Dina foi assistir, era um presídio filosófico, tal, não sei o quê. E vai sair um filme com o Lima Barreto, eu preso numa cela há séculos com ele, que o Lima Barreto mostrou a última internação dele, que ele era alcoólatra, esquizofrênico. Quem faz o Lima Barreto é o Luiz Miranda, eu estou numa cela com ele no início da Silveira, lá no Rio. Coincidentemente, esse ano foi o ano das prisões, né? E aí, assim, a segunda pergunta, essa pergunta do valor, né, para Dina. Para Bruna é assim, quando um cara espanca a mulher, ele vai preso. Quando uma mãe espanca o filho, ela vai presa. Porque outro dia, no primeiro semestre, eu vi uma mãe chutando o filho com a sola do pé. E a criança voando do outro lado da rua e ninguém fazia nada, porque a criança é da mãe, né? Eu queria ir lá esquartejar aquela mulher. Então eu não sei, pode ser que a pergunta seja idiota. Pode ser que a pergunta seja besta, porque eu não tenho acesso a esse tipo de informação. Mas se um cara espanca a mulher e ele é reincidente, sei lá, depois de quantas vezes ele pode ir preso, a mulher não pode ir presa se ela espanca o filho? E as pessoas não podem falar, porque essa história de que quando o marido está brigando com a mulher, os vizinhos têm que denunciar justamente por questões óbvias. Se você escuta uma mãe maltratando o filho, os vizinhos não podem denunciar também? É isso. E que precisa falar que a Dina é uma super atriz, viu? Dirigir ela no monólogo do Marcelino Freire, além de ser advogada brilhante, ela é uma super atriz, maravilhosa. Obrigada, Edu. Obrigada por você ter vindo. Atrasado, como sempre. Bom, sobre o valor, eu não tenho essa informação atualizada. Não sei se a Bruna tem, eu não tenho. Eu sei do cárcere masculino, quando teve aquelas rebeliões o ano passado, né, que foi na virada do ano, acho que foi 2017, no ano novo de 2017. Foi em Pedrinhas e Alcaçuz, foi Alcaçuz, Rio Grande do Norte. E aí, como passou na virada do ano, assim, repercutiu muito aquilo ali, a mídia hegemônica explorou o máximo que podia explorar. Depois daquilo teve vários trabalhos, né, acadêmicos sobre isso. E aí ficou muito famosa a empresa Humanizare, que ela e aí a gente ficou sabendo exatamente quanto custa cada preso através dessa repercussão toda midiática que teve, que era em torno de R$2.000. Mas em relação ao universo feminino, não tem essa informação atualizada para te passar. Em relação ao seu outro comentário, eu acho que você está bem no campo da moralidade, né? Principalmente quando você fala de mulher. Né? Você está fazendo uma discussão no campo da moralidade, aí é bem perigoso isso.
se a mulher espanca o seu filho, se ela vai... Eu acho que a gente tem que começar a discutir o fim do cárcere. O fim do cárcere, o fim das prisões, o fim da polícia. Primeira coisa, a gente tem que pensar nisso. O fim das prisões e o fim da polícia. Né? E, para além disso, o fim das violências. Mas a gente ainda está tão atrasado, ainda está tão numa mentalidade tão colonial... Porque é isso, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E aí eu vou só fazer esse comentário porque eu não podia deixar de falar isso. Eu sei que a pergunta é para a Bruna, mas a gente pode abrir. E aí a gente está discutindo tudo isso, né? Direitos, deveres, encarceramento em massa, né? Esse ano, você falou, esse ano foi o ano da prisão. A gente está falando muito em prisão esse ano, principalmente com essa questão das eleições, né, desse mito Bolsonaro, dessa política de segurança pública do Bolsonaro que deu essa faixa presidencial para ele, que é o recrudescimento mesmo, que é matar mesmo, que a gente precisa esquartejar mesmo, que a gente precisa fazer foto, né, dessa perversidade, até chega a ser até um fetiche, né, porque a gente viu isso muito mais declaradamente nessas eleições. Foi o mestre Moa que morreu. Né? Foi o mestre Moa que morreu com uma facada, com 12 facadas. Né? Foram 2 mulheres trans que morreu esfaqueada. Foi Luana Barbosa que morreu, inclusive, Edu, esquartejada, espancada por 3 policiais fortemente armados. Então é disso que nós estamos falando, de um Estado que tem um monopólio da violência, que tem um monopólio da força, né? E aí tem um cara... Né, esse homem, essa expressão maior do patriarcado, do racismo, que é o Bolsonaro. Não que os outros não tenham, não que o Haddad não tenha, que tem também. Mas a gente está falando de um homem que é a expressão maior desse patriarcado, que fala que tem que matar sim, que tem que esquartejar sim, que tem que armar a população sim. E a gente sabe muito bem quem é que vai ser armada nesse país. Que essa população branca, historicamente, essa elite, né, essa elite do atraso, para trazer Gessé de Souza, essa elite do atraso sempre esteve armada, sempre matou os meninos que estão lá, os flanelinhas limpando, né? Sempre atirou, sempre matou os meninos no farol, sempre matou as mulheres que carregam a baciazinha na cabeça, com banana, com manga, e vai vender na Praça da República, e aí chega a polícia, toma tudo, bate, esquarteja, mata. Luana Barbosa foi morta, Luana Barbosa morreu vítima de espancamento no meio da rua. Foi um espancamento a céu aberto. Tinha toda uma roda de pessoas assistindo aquilo, querendo fazer uma intervenção, mas não pode. Por quê? Porque o Estado tem essa legitimidade de matar. E aí, quando eu falo isso, eu estou falando de corpos eminentemente fora da lei. De corpos que vivem um estado de exceção permanente desde que teve essa instituição da escravidão nesse país. Que teve a abolição, sim, mas no dia seguinte da escravidão, nesse dia seguinte, o dia seguinte, como foi o dia seguinte? O dia seguinte é hoje. É essa implantação desse sistema de segurança pública, desse Estado penal, cada vez mais mortal, numa simbiose mortal de raça, pobreza, gênero, classe, territorialidade, tudo isso muito imbricado, e que produz corpos puníveis, corpos matáveis todos os dias. Então a gente precisa sair da discussão do campo da moralidade, porque inclusive foi essa discussão do campo da moralidade, que a gente estava na rua falando ele não, e aí no dia seguinte foi o discurso moralista que fez vir toda uma onda conservadora, patriarcal, machista, racista, fascista, para falar ele sim. E ele entrou. E vai ficar pior? Para alguns corpos, não. Mas a gente sabe que o recrudescimento vai ser muito maior. A favela vai continuar nesse estado de exceção permanente, porque a polícia vai continuar matando. Agora a gente sabe que vai ter muito mais presídios, muito mais construção de presídios. A gente sabe que vai ter uma autorização muito mais declarada, sim. Então é muito perigoso essa discussão. Eu vou passar para a Bruna, mas eu vou fechar aqui. Só para falar que nós estamos falando de corpos que nesse dia seguinte, que antes do dia seguinte,
né, no dia 12 de maio de 1888, era um corpus mercadoria. E aí a gente está falando do sistema capitalista como estruturante, estamos falando do racismo como estruturante, estamos falando de uma elite branca dominante. Então, corpus mercadoria, pessoas desumanizadas, tiraram a humanidade e falaram: a partir de hoje você vai ser uma coisa, né? Eu posso trocar, eu posso amarrar dentro de um tronco, eu posso matar, eu posso... Enfim, é uma coisa. E no dia seguinte, no dia 13, veio a princesa Isabel, uma mulher muito boazinha, né? Que a gente aprende isso, e falou: olha, a partir de hoje, essas coisas vai passar a ser pessoas. E como é que se resolve 4 séculos de desumanização sistemática, de sequestro de subjetividades, de violências, né, dessa escravidão como laboratório, desses requintes de crueldade, dessas mortes? Como que você resolve isso, 4 séculos, em 2 artigos numa lei? A partir de hoje está abolida a escravidão. Pronto, acabou, resolveu. E aí a gente joga no meio da rua todo mundo, né, que antes era coisa e que agora é pessoa. Por isso que eu estou falando que é o dia seguinte. Aí se constrói leis, se constrói um direito penal antinegro, antinegritude, anti-mulher negra, anti-indígena, anti-pobre, anti-periferia. Se constrói uma política de segurança genocida, que é a política de segurança, que eu reforço. Essa política de segurança pública matou Marielle Franco, matou Cláudia, matou Amarildo, e aí a gente não pode matar mais. Né? E aí, por isso que o meu discurso é o fim das prisões, eu caminho para isso. E agora, na minha escrita da tese, eu estou fazendo de propósito mesmo, como uma urgência política, falando do abolicionismo penal, de resistências críticas. Porque existe, porque o povo está resistindo sim. A Luana Barbosa, ela foi espancada, ela tirou a blusa para falar que ela era mulher, e ela não queria que os policiais encostassem nela, porque ela era mulher. Eu vou ser revistada assim, mas eu vou ser revistada por uma mulher. Então ela morreu resistindo, ela não foi uma vítima passiva. E assim está a população carcerária está numa resistência crítica dentro dos presídios. As mulheres na fila fora dos presídios, as mulheres nas periferias, os homens, os jovens, tá numa resistência crítica, fazendo funk, fazendo hip hop, fazendo a poesia, fazendo sarau. Isso é resistência crítica. As mulheres que usam o sangue da menstruação para escrever nas paredes do cárcere as suas reivindicações. Isso é resistência crítica. Então a gente tem que sair do campo da moralidade, do discurso moralista, que é muito perigoso, e a gente sabe que a gente já caminhou muito para trás, porque a gente já perdeu muito, perdeu demais, sabendo que vai ter mais construções de presídios, sabendo que vai ter muito mais compras de fuzil, sabendo que vai ter muito mais blindado nas ruas, sabendo que a Taurus vai enriquecer muito, porque o Bolsonaro fez foto com toda aquela parafernália de pessoas, de empresários da Taurus, e a gente sabe para quem é essa bala. A gente sabe para quem é essa bala. Vai ser muito mais meninos que vai morrer dentro do carro, que nem os 5 jovens lá no Rio de Janeiro, que foram executados com 111 tiros, para lembrar para esse país fascista que no Carandiru foram 111. Então tem uma história muito longa desse dia seguinte que não passa, né? Dessa escravidão, né? Desse passado que é tão presente. Então, Edu, meu amigo, muito respeito a você, mas não vamos esquartejar mulheres. Vamos pedir fim das prisões, vamos pedir, sim, fim da polícia militar, fim do Estado penal, fim dessas violências todas contra nós, contra os nossos corpos, contra nós, contra a população alvo do sistema, que é uma população que a gente está falando aqui, que ela está, a lei é suspensa, ela está no estado de exceção permanente, então ela não é gente, ela não é considerada pessoa, e por isso todas as ilegalidades que a Bruna trouxe são legalidades legais, porque está dentro do sistema que usa essa lógica para corpos que não são legais. São corpos eminentemente fora da lei, ilegais, então é justificável. E aí eu vou fechar com a minha pergunta que eu comecei. Essas violências históricas, a morte de Luana Barbosa, espancada por 3 policiais fortemente armados,
3 policiais fortemente armados e a Luana Barbosa foi espancada no meio da rua, foi levada para a delegacia e teve que assinar, sem conseguir assinar, porque ela já estava um lado todo dormente do corpo, com o olho roxo, com um galo gigante na cabeça, cheia de hematomas. Ela foi espancada algemada, gente, no meio da rua, numa periferia de Ribeirão Preto. E ela teve que assinar, com a ajuda do cunhado, um termo de culpa por ter agredido os 3 policiais. A delegada de plantão não quis olhar, porque aquele corpo é um corpo fora da lei. Então, o corpo legítimo, a zona do ser, o humano, o cidadão, são os 3 policiais, os representantes desse Estado patriarcal. Luana não, é um corpo objeto. E a Luana, o cunhado teve que assinar para ela responder. Ela morreu 5 dias depois. Traumatismo crânioencefálico por isquemia cerebral. Eles destruíram Luana. Eles bateram muito na Luana. Foi muito chute. Uma mulher indefesa, algemada, nos pés e nas mãos. O filho da Luana teve que ver com um fuzil na cabeça, o Luan. Tinha 14 anos. Ele teve que assistir. A mãe de Luana está doente. Estava na última audiência com a gente, passou mal e foi para o hospital. E as irmãs e toda a família está destruída. Geografias, né? Corpografias em pedaços, em cacos. São esses os corpos desumanizados. Então, a violência contra Luana afirma um projeto de democracia no Brasil? Afirma? Contradiz? Eu vou deixar essa pergunta, porque eu acho que é bom para a gente fazer essas reflexões. Eu queria, na verdade, pedir isso um pouco, porque, na verdade, eu me expressei mal. Eu não mato nem barata. O que eu quis dizer foi o seguinte: tem gente que acha que quando o homem bate na mulher, ele tem que ser preso. Tem gente que acha que tem que ter orientação psicológica, explicar o porquê do espancamento, que é melhor a separação, que na verdade, porque na sociedade machista, quando o homem trai, a mulher tem que aceitar. Quando o homem descobre que a mulher traiu, ele vai lá, espanca e mata. Tem uma orientação para que ele não seja preso. Né, o homem, quando espanca a mulher. Tem orientação para que ele não seja preso. E tem gente que acha que tem que entender. Quando a mulher espanca o filho, tem uma orientação para que ela não espanque, para que não seja preso. Eu devia ter feito a pergunta de outra forma. Não, eu estou super contemplada pela fala da Dina. O que eu queria te falar, Edu, é que assim, já tem muita mulher na prisão. Já tem muito homem na prisão. Essas mulheres que você está falando... Rapidinho. Essas mulheres, né, as mulheres tidas como as traficantes, as promíscuas, as dependentes do Bolsa Família, essas categorias todas, né, colocadas para as mulheres. As desajustadas, o Mourão falou isso agora, o vice do Bolsonaro. As desajustadas, né, as mães e as avós. Sérgio Cabral falou, aquelas fábricas de produzir marginais. Ainda que não esteja na boca desses homens a palavra preta ou parda, é dela que eles estão falando, né? Das vermelhas, das mulheres indígenas que eles estão falando, são as desajustadas. Então, essa mulher que você está falando, ela também entra nessa categoria, porque são as mulheres do escândalo, são as mulheres que fazem mais escândalo, que batem nos filhos, que não têm condições de criar os filhos. Nas sentenças judiciais que eu analisei, as mulheres que tinham filhos, os filhos foram levados para casa de adoção, e nas sentenças o juiz narra isso. Mulheres que não têm condições de ter convívio com seus filhos, são mulheres altamente perigosas, promíscuas, escandalosas. Então tira a guarda dos filhos. Então, assim, o que fazer quando a mulher está espancando o filho? O que fazer? De que mulher nós estamos falando, né? Que mulher é essa? E assim, o que eu tenho para te falar é que a prisão já está cheia demais. São 726 mil pessoas. Isso dados oficiais que a gente sabe que a gente tem que desconfiar. Mas é quase 1 milhão, né? É quase 1 milhão. Então, assim, a minha cidade em Piauí, uma cidade pequenininha lá no Nordeste, ela tem mais ou menos 100 mil habitantes. Então, você pensa, uma cidade com 100 mil habitantes e uma prisão
com 700 mil habitantes. Quantas cidades de Piauí está encarcerada, fazendo essa conta? Eu não sou muito boa de conta, mas só para dar um exemplo, entendeu? Assim, a prisão não é solução para nada. A prisão não é solução para nada. Não é, a prisão tem que acabar. A prisão é um navio negreiro, é a expressão maior do cativeiro. Prisão foi feita para preto, pobre, periférico, indígena. Prisão é para esses. Então a gente tem que acabar com isso. Pensar, e como é que a gente pode pensar nisso? Vamos construir redes comunitárias de discussão sobre isso. Desmilitarização, fim das polícias, propostas desencarceradoras, né? Porque assim, o caminho não é chamar a polícia. O caminho não é chamar a polícia. Se a gente... Eu estava outro dia dentro de um espaço, que eu não vou citar o nome, mas um espaço de luta. Um espaço de luta, esquerda, preta. Olha que absurdo. Um espaço de luta da esquerda, preta, ali, todo mundo. Isso aqui é um quilombo urbano. Quilombo urbano cacete. Entrou os irmãozinhos lá da Cracolândia correndo no espaço e quiseram chamar a polícia para tirar os irmãozinhos chamados de noia. Tem que tirar os noia daqui de dentro, porque, gente, que absurdo! E aí eu paro e falo, meu Deus, onde eu estou? Então nós, esquerda, nós artistas, nós pessoas que a gente está nessa luta aí dos direitos humanos, né? Falando aí de humanos, essa palavra tão problemática também, quem é humano, mas a gente precisa começar a problematizar tudo isso. E aí começar a pensar também nisso, né? Não no fim das prisões, porque, mas aí não vai ter prisão, vai colocar o que no lugar? Eu não sei. Mas do jeito que tá, não dá pra ficar. E vamos ter que fazer resistência sim. E aí, a partir do ano que vem, vai ser mais resistência sim. Mais rua sim, mais luta sim, mais raiva sim e mais amor. Né? Amor como prática revolucionária, política dos afetos. Nós, artistas, eu e você, praticar a política dos afetos. Eu te amo, Edu. Uma declaração pública. Quero casar com você. Tá gravando tudo? Eu te amo. Bom, vamos encerrando aqui. Assim, depois... Acho que ela estava contemplada. Todas nós. Assim, depois dessa fala avassaladora, vamos encerrar. Acho que fica aqui a mensagem, né, da importância da gente desconstruir essas práticas punitivas, né? Seja quando a Bruna fala dessa desconstrução, dessa dicotomia entre separar o bebê da mãe ou aprisionar o bebê, seja quando você problematiza todas essas raízes punitivas e para quem elas servem, acho que a gente está nesse caminho, né, de buscar outras intervenções, outras facetas do Estado. Então, se tem uma criança sofrendo violência, vamos pensar na promoção dos direitos dessa criança, em intervenções com outros braços do Estado que não um Estado punitivo. Agora a gente vai fazer um intervalo, era isso que você queria que eu falasse? Vai fazer um intervalo agora para o almoço e volta às 12h30 para continuar essas discussões, inclusive perpassando a questão da maternidade, né, sobre violência obstétrica e sobre as violências silenciadas nas medidas protetivas de urgência. Acho que é isso, né? Obrigada.